dia, queridos irmãos e irmãs, que a única, preciosa e insubstituível paz do nosso Cristo ressurreto esteja abundantemente com todos vós e famílias. Eu sou o pastor Paulo Saboia, líder da Assembleia de Deus em São João do Rosário. Convido você e família para nessa manhã nós meditarmos em mais uma importante e necessária temática relativo ao conjunto de temáticas que nós temos todas as semanas da nossa escola bíblica dominical, que aliás, desde o seu berço, desde o seu nascedouro, é a maior e melhor escola do mundo, pois além dos valores com relação à vida secular, além do preparo com relação à vida secular, ela muito mais nos prepara para o porvir, para a vida futura, para o céu de glória. Isso faz com que a escola bíblica dominical seja um ambiente em que todos os protestantes estejam presentes juntamente com as suas famílias e também faça parte permanentemente do projeto de cristianização da sociedade. Eu convido-vos para junto lermos o texto bíblico dentro da temática A Igreja e a Proclamação das Boas Novas nesta segunda-feira, começando mais uma semana e com ela todos os seus desafios, todas as suas peculiaridades. Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 1, a partir do verso 21, nos diz assim o texto bíblico: Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Que texto forte! Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, somente até o verso de número 23, apesar do contexto ser do 21 até o verso 31. Queridos, todos sabem, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira e a segunda, ela tem como tema os problemas da igreja e também as suas soluções. É uma das cartas bem completas, pois apresenta as problemáticas e as soluções devidas para as problemáticas. Nós temos o primeiro versículo falando exatamente da mensagem da cruz, quando o texto diz: Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, ou seja, o mundo não conheceu a Cristo ressurreto e principalmente o seu sacrifício, que essa foi a maior sabedoria de Deus, porque ele estava reconciliando consigo toda a humanidade a partir do sacrifício de Cristo, a partir do seu Filho unigênito. Nós temos Paulo dizendo: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, ou seja, salvar todos aqueles que creem em Cristo Jesus através daquilo que era chamado loucura da pregação, porque assim era para os gregos, e Paulo está num contexto de gregos, já que a cidade de Corinto era a capital da Acaia. Para os gregos era uma grande loucura ensinar que Cristo era o Salvador, que Cristo era Deus, ao mesmo tempo que ele era Salvador, ele também era Deus. Por que os gregos entendiam como loucura? Porque o dualismo grego era composto da seguinte forma: a matéria era essencialmente ruim e o espírito era essencialmente bom. Para os gregos, eles sabiam que a matéria, a sua origem estava no Deus de Avraham, no Deus de Abraão. Portanto, o Deus de Abraão era totalmente mau, diferentemente de Zeus, o que ocupa o primeiro lugar no panteão dos deuses gregos. E o espírito era essencialmente bom. Talvez se Paulo pregasse que Jesus era espírito, teria uma aceitação mais prática dos gregos, mas não era assim a mensagem que Paulo recebeu como orientação do Espírito para ministrar. A orientação do Espírito era pregar exatamente o sacrifício vicário e expiatório de Cristo Jesus, e ele como Deus. Morreu como homem, sofreu como homem, mas era Deus homem, o Emanuel, conforme disse o profeta Isaías, Deus conosco, certo? Isso era loucura para os gregos porque a matéria era essencialmente ruim,
como já dissemos. E o ser humano era feito da matéria. Então eles não tinham como entender, os gregos, humanamente falando, não tinham como conceber a ideia de que Jesus poderia ser Deus, por conta da questão da matéria. E para os judeus era escândalo. Por que era escândalo? E não tinha nada mais escandaloso, era um escândalo em alto grau. Porque Deuteronômio, capítulo de número 21, verso 23, o texto deixa bem claro que todo aquele que for levantado no madeiro, pendurado no madeiro, quer seja na Bíblia hebraica, a diferença é que na Bíblia hebraica fala de uma árvore. Aquele que tiver cometido um crime, for considerado culpado pelo crime, e morto e for pendurado na árvore, ele será maldito de Deus. O texto nas nossas traduções em português fala exatamente pendurado no madeiro, será maldito de Deus. Isso está na Torá, último livro, capítulo 21, verso 23. Por isso, por essa razão, era uma loucura os judeus entenderem que Jesus era Deus, porque ele foi morto na cruz, o pior tipo de morte à época, e morto como malfeitor. Por isso a mensagem da cruz era loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Mas é exatamente nisto que Paulo vai discorrer, quando ele vai dizer no contexto dos versículos que lemos, que ele transformou as coisas para confundir as sábias. Ele vai trazendo as coisas loucas, transformando em sábias, para confundir e dessa forma fazer os sábios humanos entenderem que a sabedoria dos homens é diferente da sabedoria de Deus, a ponto dele dizer exatamente no verso 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. É dessa forma que nós temos a proclamação do Evangelho de Deus na atualidade pela igreja. A proclamação do Evangelho, diferentemente do que se pensa, é pregar uma vida diferente, é ensinar o viver diferente, é ensinar o viver de acordo com a vontade de Deus, é ensinar o viver com base no perdão, com base na misericórdia, com base no exercício da compaixão e, sobretudo, com base no amor. Isso é a mensagem, a proclamação das boas novas, é a proclamação do Evangelho. Assim, o reino de Deus estará dentro de nós. Assim, o reino de Deus estará dentro de você. E assim, igualmente, e não menos importante, nós faremos parte do reino de Deus. O reino de Deus tem duas dimensões, biblicamente falando. A primeira dimensão começa a partir de Jesus e vai até o momento da batalha do Armagedon, quando iniciar-se-á, após o julgamento das nações, a implantação do reino milenial, que é a presença de Cristo na terra, governando a terra. Essa será a segunda fase do reino de Deus. De modo que, para nós fazermos parte do reino dos céus, que é no perfeito estado eterno, precisamos primariamente pertencer ao reino de Deus. Essa é a mensagem das boas novas, essa é a proclamação do Evangelho e deverá ser ordinariamente feita por toda a igreja. Amém, queridos? Por mim e por você, diariamente, através do nosso testemunho, através da presença desses valores e destes princípios diante de todos nós e em todos nós. Que o nosso bom Deus, a quem adoramos e servimos, esteja a cada dia mais vivo dentro de nós e, sobretudo, por meio das nossas atitudes. Tenham todos uma ótima semana.